fora, né? Importante observar também que os crimes falimentares somente ocorrem na forma dolosa, tá? Previsão, vontade e consentimento aí, né? Vontade livre e consciente de praticar ali a conduta. Não ocorre na forma culposa, né? Por negligência, imprudência e imperícia. O rito é o rito lá do artigo 531 a 540 do Código de Processo Penal. Vocês vão ver lá na disciplina de processo penal, ou já viram, inclusive, né? A prescrição dos crimes rege-se, né, ali pelo Código Penal, né? Começa a correr do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação judicial. E conta-se, e rege-se pelos dispositivos lá do Código Penal. A decretação da falência do devedor interrompe a prescrição cuja contagem tenha iniciado com a concessão da recuperação judicial. O sujeito está em recuperação judicial, a sentença que decreta a recuperação judicial começa a contar ali o prazo prescricional para entrar com a ação penal para os crimes ali pós ou pré-falimentares, né? No caso da recuperação judicial. No curso da recuperação judicial é decretada a falência. Por algum motivo, durante a recuperação judicial é decretada a falência. Nesse caso, interrompe o prazo de prescrição e começa a contar novamente. Tá? O juízo competente é o juízo criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência. Não é o juízo universal, não. Nesse caso, compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, né? Concedida a recuperação, homologado o plano de recuperação extrajudicial. Tá? É crime de ação penal pública incondicionada, né? Crime de ação penal pública incondicionada. Não precisa ter representação, portanto, para que o Ministério Público atue, né? Mas admite ação privada subsidiária da pública se decorrido o prazo em que o Ministério Público deveria atuar, ele não atua, ele deveria entrar com ação penal pública, não entra, passou o prazo dele, pode ser entrado, então, com ação penal privada, subsidiária da pública, né? O credor habilitado ou administrador judicial, no prazo decredencial de 6 meses, contado do esgotamento do prazo do Ministério Público, pode entrar com ação privada subsidiária da pública, tá? O MP ele vai ser intimado da sentença que decreta a falência ou concede recuperação judicial e vai promover imediatamente ação penal ou requisita a abertura de inquérito policial. Lembrando aí, gente, que réu preso entrar com ação em 5 dias, réu solto em 15 dias. No caso do réu solto, o Ministério Público ainda pode aguardar aí o relatório do administrador judicial. Neste caso, o seu prazo de 15 dias conta da apresentação do relatório do administrador judicial. Que relatório é esse, né? Lá no artigo 186 fala que no relatório previsto na linha AE, no inciso 3 do caput do artigo 22, que é aquela que diz que deve o administrador público apresentar no prazo de 40 dias, contado da assinatura do termo de compromisso lá na falência ou na recuperação judicial, né? Ele tem que apresentar um relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, na qual apontará a responsabilidade civil e penal, né? Então, o administrador judicial, quando ele assina um termo de compromisso, ele tem 40 dias para narrar, fazer um relatório, narrando todas as circunstâncias que levaram a situação à quebra, tá? Então, o administrador judicial apresentará ao juiz da falência a exposição circunstanciada, considerando as causas da falência, o procedimento do devedor antes e depois da sentença, porque ele pode ter praticado o crime antes, o ato antes ou depois da sentença que decreta a falência, e outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor e de outros responsáveis, né? Então, o Ministério Público pode ser que ele prefira aguardar esse relatório, para que ele tenha mais elementos para subsidiar a sua denúncia, né? A sua denúncia. Então, ele pode aguardar esse relatório do administrador judicial, tá? Os efeitos da
condenação, tá? São efeitos da condenação por crime previsto aí na lei de falência. Inabilitação para o exercício da atividade empresarial. Veja, nós estamos falando de pessoas físicas, nesse caso. Não é o crime cometido pela empresa, pessoa jurídica. Nós vamos ver o sujeito ativo ali, são pessoas físicas, né? Então, inabilitação para o exercício da atividade empresarial. Impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência da sociedade sujeita a essa lei. Tá? E impossibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio. Na verdade, ele fica impossibilitado de exercer gerência lato sensu. Ele não vai poder exercer a atividade empresarial, ele não vai poder exercer cargo de função em conselho de administração, diretoria e gerência, ou impossibilidade de gerir empresa, né, por mandato ou por gestão de negócio, contrato de mandato ou contrato de gestão de negócio. Ora, se está cometendo crime falimentar, é muito temerário deixar esse sujeito na frente de uma empresa, inclusive por representação, tomando decisões. Né? Pode ser que ele continue lesando aí outros. Né? Detalhe, esses efeitos de inabilitação, impedimento ou impossibilidade de gerir empresa, no caso aí, isso não é automático. Na sentença, né, os efeitos não são automáticos. A sentença vai ter que dizer quais são os efeitos. Os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos. Devem ser motivadamente declarados na sentença, né, e perdurarão até 5 anos após a extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação penal. Quando transita em julgado essa sentença penal, gente, condenatória, isso tem que ser registrado lá na junta comercial, né, para impedir que essa pessoa que tenha sido condenada possa ocupar essas funções que foram proibidas aqui. Ele foi inabilitado, foi impedido e foi impossibilitado de ocupar essas funções. Então, isso fica registrado lá na junta comercial para que efetivamente seja dado cumprimento a essa decisão, né? Bom, o sujeito ativo, né? Quais são os sujeitos ativos? Aí, são vários. Quando lermos ali os tipos penais, vocês vão ver que são vários sujeitos ativos, tá? No artigo 176 fala que, 179, aliás, fala que na falência, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial de sociedades, os seus sócios, diretores, gerentes, administradores e conselheiros, de fato de direito, bem como o administrador judicial, equiparam-se a devedor ou falido, né? Falido, no caso, é pessoa física. Para todos, empresário, pessoa física, né? Para todos os efeitos penais decorrentes dessa lei. Por que equiparou o devedor? Porque quem vai estar cometendo esses ilícitos, o sujeito ativo, quem comete o ilícito aí, é a pessoa física, né? E não a pessoa jurídica. Por isso que a lei equipara eles ao devedor, tá? No caso ali fala do devedor ou falido. O falido é a própria pessoa física, o empresário, pessoa física. Não precisava nem dizer, né? De acordo com a culpabilidade de cada um. Em alguns casos, gente, o sujeito ativo vai ser o contador, vai ser o técnico de contabilidade, vai ser um auditor, vai ser um juiz, vai ser o membro do Ministério Público, vai ser o leiloeiro. Tá? Então, varia muito esses sujeitos ativos. Aí, o avaliador, o escrivão. Né? Então, esses também podem vir a figurar como sujeito ativo de um crime falimentar, tá?